Ah, o Porco Garganta! Aquele personagem de A Revolução dos Bichos, de George Orwell, o verdadeiro departamento de propaganda do Curral. Era ele quem aparecia no palanque com aquela voz melosa e aquele jeitinho de sabichão para dizer que tudo ia bem no reino dos porcos. Mesmo quando as galinhas passavam fome, os cavalos morriam de exaustão e o celeiro estava caindo aos pedaços. Se faltava comida, ele dizia que era racionamento solidário. Se alguém sumia, era colaboração voluntária. E se alguém falava a verdade, bem, era censurado, acusado de trair a revolução e desaparecia do mapa. Pois é, se você trocasse o chiqueiro pela redação, o gargarejo do Porco Garganta pela vinheta da Globo e os discursos no curral pelo Boa Noite, a semelhança seria assustadora. Durante anos, a Rede Globo foi exatamente isso, o órgão de propaganda oficial do regime supremo PT, o megafone dourado da toga e do grito de democracia, enquanto a censura comia solta. Mas eis que o destino tem senso de humor. Agora o nosso Porco Garganta tropical foi desmascarado, ironicamente por dentro de casa. A nora da Miriam Leitão, sim, ela mesma, pode ter aberto a porteira para a chegada da Lei Magnitsky na Globo. E se o vento continuar soprando de Washington, o Porco Garganta da Globo vai terminar igual leitão de festa, assado, douradinho e servido em bandeja internacional. Cada vez mais brasileiros estão vivendo com medo. Medo da crise econômica, da violência, da inflação que corrói o salário e da censura nas redes sociais. Tudo reflexo direto do governo do PT. A sensação de insegurança e falta de liberdade tem feito muita gente buscar um novo começo num país que oferece tudo o que o Brasil está perdendo, os Estados Unidos. E se esse também é o seu caso, você tem que fazer isso com responsabilidade. Com as novas regras do governo Trump, o processo para conquistar o Green Card ficou mais exigente. E só uma empresa séria pode te guiar com segurança. A Yusa é referência no mercado de imigração, com anos de experiência, milhares de clientes atendidos e um compromisso real com o seu futuro. Além disso, é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. Se você quer sair do Brasil e recomeçar legalmente nos Estados Unidos, fale com a doutora Karine. Aponte a câmera para o QR Code ao lado ou chame pelo WhatsApp na tela e dê o primeiro passo com quem entende do assunto. Com a Yusa, seu sonho americano começa de forma segura, profissional e confiável. Ah, os bancos! Essas entidades etéreas que não têm cheiro, não têm rosto, mas têm o poder de decidir quem respira financeiramente no planeta Terra. E eis que surge um dilema shakespeariano digno de Wall Street. Obedecer às sanções dos Estados Unidos contra Alexandre o Grande ou ajoelhar perante o Supremo brasileiro e fingir que nada aconteceu? De um lado, os Estados Unidos dizendo: ou vocês cumprem ou pagam multas bilionárias e vão operar em real para o resto da vida. Do outro, Flávio Dino, aquele ministro que acha que lei internacional é opcional, assinando o despacho feito sob medida para salvar o colega de toga. Leis estrangeiras não valem aqui, disse ele, como se pudesse colocar o dólar de castigo no cantinho da sala. Resultado, os bancos brasileiros ficaram no meio do tiroteio, como o Neo do Matrix, desviando de sanções de um lado e despachos do outro. Enquanto isso, Itaú, Bradesco, BTG e companhia começaram a receber cartinhas do tio Sam. Oi, vocês já congelaram as contas do Moraes? Ou estão achando que o Swift é samba? O sistema financeiro global virou um grande episódio de quem quer ser o próximo sancionado. Porque, no fim das contas, os Estados Unidos controlam o dinheiro que move o mundo. E quem tenta bancar o rebelde pode acabar como o BNP Paribas, que em 2014 levou uma multa de 8,9 bilhões de dólares só porque achou que podia negociar com o Irã e o Sudão, enquanto o tio Sam não olhava.
Quer brincar de herói contra o sistema? Boa sorte, mas lembre-se, o dólar sempre vence. E se até o Banco do Brasil já foi multado por importar tapete iraniano, imagino que não acontece quando o nome envolvido é Alexandre de Moraes. Assim começa a novela. O ministro que se achava intocável descobre que existe uma lei acima da toga, a da Magnitsky, a serpente de sanções que aperta devagar, mas nunca solta. Mas se a situação está tensa para os bancos, prepare o balde de pipoca, porque para a Globo está virando filme de terror classe B. Após novas denúncias de Eduardo Tagliaferro na Câmara dos Deputados, o jornalista Paulo Figueiredo levantou uma bomba. A nora de Miriam Leitão pode ser a porta de entrada da Lei Magnitsky na emissora. Sim, meus amigos, parece que o cercadinho do jornalismo finalmente vai sentir o veneno escorrer pelo fio da caneta. E tem alguns nomes aqui que eu gostaria de trazer para a mesa e saber se o senhor poderia falar exatamente se essa pessoa participava dessa indústria da censura e perseguição estatal, se participava, em qual cargo, sob qual condição e qual função. Gisele Siqueira, nora da Miriam Leitão, foi secretária de comunicação do TSE. O que ela fazia exatamente, de que forma ela contribuía com essa estrutura da censura e perseguição? Bom, Gisele Siqueira, ela era secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral no período da gestão do até então presidente daquele tribunal, ministro Alexandre de Moraes. De fato, é nora da Miriam Leitão. A função... A nora da Miriam Leitão cuidava da comunicação do TSE. A nora é a mulher do filho. Então o TSE dava dinheiro para uma pessoa que era da casa, né, Miriam Leitão. Não estou dizendo que a Miriam Leitão recebia, mas a nora recebia. Tinha um emprego no TSE. Não sei, talvez as posições da Miriam Leitão sejam mera coincidência. A função dela dentro do tribunal, ao que eu sabia, era coordenar todo o serviço, gerir todo o serviço de comunicação e imprensa daquele tribunal. E assessorar o ministro Alexandre de Moraes com relação a tudo que envolvesse a mídia. Fazia, sim, esse trabalho, porém também participava de comissões, de trabalhos junto às redes sociais, para que pudesse as redes sociais, como que eu vou dizer para vocês, tratar de uma forma mais rápida, mais ágil, as punições, né, os cumprimentos dos ofícios do Tribunal Superior Eleitoral. Ela, além disso, também fazia... A nora da Miriam Leitão cobrava que as empresas de tecnologia cumprissem rapidamente a derrubada de perfil, mesmo sem ordem judicial, por ofício. Esse é o tipo de coisa que dá cassação de visto. Alguns pedidos, de vez em quando, ao gabinete, para que fosse observado alguns perfis de direita, nunca de esquerda. Esse era o trabalho da Gisele dentro do tribunal. Então, alguns perfis eram diariamente monitorados, eles se tornavam alvos para que se utilizasse o conteúdo publicado neles e até descobrir algo que pudesse ser usado para derrubar esse perfil, certo? Exatamente, dessa forma mesmo. Essa semana nós tivemos uma nota... Peraí, a nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Vamos digerir isso. A nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Ela ficava vasculhando o perfil para monitorar, para ver se tinha alguma coisa que atrapalhasse o TSE, e aí ela ia lá e mandava as redes sociais derrubarem os perfis, sempre de direita? E aí ia a Miriam Leitão e ia defender essa merda no meio da Globo News? Esse é material para cassação de visto, Gisele. Esse é. E eu acho que deveria pegar a sogra também. Nota publicada pelo Google. E talvez, assim, a gente esteja começando a achar o elo de ligação entre a Rede Globo e o regime. A vocês que pedem e sonham com uma lei Magnitsky contra a Rede Globo, esse tipo de conexão é o tipo de porta de entrada que nos interessa. Não sei se vocês se lembram, mas um mês atrás, Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, afirmou em seu depoimento no Senado que o TSE coordenou uma rede de verificadores de fatos,
Uma espécie de Skynet da verdade oficial, abastecida por jornalistas do G1, o Globo, Globo News, TV Globo. Segundo ele, essa rede de censura gosta muito da Globo. Note that clearance will be done by journalists from G1, Então, Globo, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News and TV Globo. Globo News, TV Globo. The US government censorship network seems to really like Então, Globo. essa rede de censura gosta muito da Globo. Que surpresa, né? É tipo descobrir que o Pica-Pau gosta de derrubar bigornas na cabeça dos outros. Mike Pence acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. E o que a Midem está fazendo? A Midem está sendo censurada. Qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. A afirmação de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. E agora o público se pergunta, quem será o primeiro a cair? Bonner, o porta-voz do Boa Noite Democracia? O senhor não deve nada à justiça. Daniela Lima, a motorista de fuga do Calhambeque jurídico? Gente, pelo amor de Deus, né? Assim... Ou será que veremos a própria sogra da Miss Censura, a Miriam Leitão, sendo sancionada e dizendo: Entenda como isso é bom. Preparem as vinhetas. Vem aí Magnitsky, a série, estrelando a Globo e coadjuvantes togados. Mas se o enredo da Globo é tragicômico, o da família Moraes já virou roteiro de HBO Max. Paulo Figueiredo revelou que os 3 filhos de Xandemar, Alexandre Júnior, Juliana e Gabriela, também estão no radar da Magnitsky. Uma coisa que talvez as pessoas desconheçam é que há mais do que base jurídica suficiente para a extensão da GloMag, a Magnitsky, aos 3 filhos de Alexandre, Alexandre Júnior, Juliana e Gabriela. Os 3 sócios do Instituto Lex, com 25% cada, e também no Barcy de Moraes Advogados, foram mapeados, mas ainda não sancionados. Talvez porque os Estados Unidos tenham entendido que é bom haver etapas para o escalonamento das retaliações. Eduardo Bolsonaro também falou sobre isso. Se o Moraes está bravo porque foi dada a Magnitsky agora na sua esposa, na Viviane Barcy de Moraes, espere até a execução completa das sanções. Elas começaram a fazer cosquinha agora. Já estou sabendo que a Vivi perdeu uns contratos, né? Que pena. E para todos vocês da imprensa que estão chorando, a esposa dele, o que tem esposa? O que a minha esposa tem a ver? Que ela está com a conta congelada. Foi legal, né, Alexandre? Foi legal você assinar lá, olha, congela a conta do Eduardo, congela a conta da sua esposa. E aí, como é que eu ia alimentar meus filhos? Me responda. Eu sobrevivo do meu salário, minha conta está congelada. Ou melhor, sobrevivia. Minha esposa, né, tentou ser psicóloga, né, exercia a profissão de psicóloga, que ela se formou e se graduou. Mas o Globo, lá, o João Saconi, enterrou a carreira dela, virou digital influencer. Está com a conta congelada. Como é que eu compro, literalmente, o leite dos meus filhos? Repare que a minha situação ainda é muito pior do que a do Alexandre de Moraes. Ele pode abrir uma conta numa cooperativa do Brasil. Só que qual que é o problema? Quando você se torna um sancionado, você está na lista da OFAC, você se torna tóxico, você fica radioativo. Ninguém mais quer te contratar, porque contratar você significa correr o risco de tomar as mesmas sanções de Moraes e de Vivi Barcy de Moraes. E as cifras são milionárias, meus caros. Vocês não têm noção do que a gente está falando. Vocês não têm noção do que a gente está falando. O Alexandre de Moraes, ele é bilionário. Eu falo isso com tranquilidade. Os rumores que eu fiquei sabendo chegam a 150 milhões de dólares por ano que ela acabou de perder. Você imagina o Moraes, né? Foi indicado em 2017 ou 2018 para o STF. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele tem ali cerca de 8 anos dentro da Suprema Corte. Se for verdadeiro que, em cerca de 3 contratos, o escritório Barcy de Moraes perdeu 150 milhões de dólares ou alguma coisa parecida com isso, você imagina em 8 anos
o quanto que essa galera não ganhou. E aí a outra pergunta, onde é que eles deixam esse dinheiro? Entende como é que é muito pouco para o Moraes comprar à vista uma mansão em Brasília de 16 milhões de reais? Isso que o salário dele é quase um salário de deputado, tá? É 40 mil líquido. Ele já estava se desfazendo do patrimônio para gastar alguma coisa, deixar aplicado e de repente não perder tudo. Porém, no entanto, ele também não pode vender essa casa, porque quem comprar essa casa pode ser identificado como prestando auxílio financeiro a um sancionado. E pode, por consequência, também ser sancionado. E eu já aviso, nós estamos de olho. Mas calma, a Lei Magnitsky não é um raio, é uma jiboia. Ela não mata com estrondo, ela espreme devagar. Primeiro vem o desconforto, depois a falta de ar. E quando você percebe, já não tem mais saída. Foi assim com a esposa, Viviane Barci de Moraes. A administradora da holding familiar acordou um belo dia e descobriu que o site do escritório estava fora do ar. Hospedagem? Derrubada. Servidor? Bloqueado. Mensagem final? Conteúdo abusivo removido. É como se o universo digital dissesse: sabe aquela sua pose de respeitabilidade jurídica? Deletei. O site voltou ao ar, mas só a homepage. Quando você clica nos links, não vai a lugar nenhum. E ainda por cima, surge a mensagem de que o site não é seguro. Sei não, mas era melhor para a imagem do escritório quando o site estava fora do ar. Mas o apagão virtual foi só o trailer. O verdadeiro drama é o deserto financeiro que vem depois. Clientes somem, contratos viram suspeita, pagamentos são rastreados como se cada boleto fosse um cavalo de Troia. Ninguém quer ser o próximo a cair na lista da OFAC, o órgão americano que pune quem ousa lidar com sancionados. E lá está, Chandesir, cercado por um campo minado invisível. Cada movimento errado pode transformar um simples depósito em crime internacional. É a ironia mais saborosa desde o plot final de O Poderoso Chefão 2. O homem que sufocou adversários agora sente o próprio ar acabar. O ministro que censurava perfis vê seu IP bloqueado. O juiz das multas diárias agora experimenta o peso de uma que não pode recorrer. A Lei Magnitsky, ao contrário dos despachos teatrais de Brasília, é uma engrenagem silenciosa. Não precisa de voto no plenário, nem de live no YouTube. Basta um clique e as portas do sistema financeiro mundial se fecham com uma missão impossível. E o que era uma fortaleza vira prisão. O escritório perde credibilidade, os sócios viram párias corporativos e o sobrenome Moraes começa a soar como alerta de risco nos bancos internacionais. E no fim das contas, brasilinas e brasileiros, a história se repete. Lá no livro de Orwell, o porco garganta se achava o mestre da narrativa, o dono da verdade, o porta-voz do regime. Aqui o papel coube a Globo, o megafone do regime supremo PT, soprando fake liberdade enquanto escondia a lama do chiqueiro. Mas olha só que delícia do destino. O porco que vivia discursando sobre moral e democracia agora está no espeto da Lei Magnitsky. E quem acendeu o carvão foi ninguém menos que a nora da Miriam Leitão. Coincidência? Eu diria que é karma suíno. Afinal, quando o assunto é propaganda e porco no rolete, Leitão e garganta sempre acabam no mesmo churrasco. Macaco correndo atrás de mim. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.